Bem-vindo, Daniel, ao nosso palco. Prazer receber você e obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, João. Uma alegria estar aqui nessa manhã de sábado. Bom dia, pessoal. Que bom. Que bom que é um bom dia. Mas eu queria, então, já agradecendo aos Minas pelo convite, pela oportunidade de eu visitar aqui o Vale do Aço, né? Eu queria convidá-los também a, antes de iniciarmos, fazermos uma pequena homenagem e, ao mesmo tempo, uma solidariedade aos povos indígenas brasileiros. A homenagem por ser o mês dos povos indígenas, o mês de abril, e, ao mesmo tempo, apresentar nossa solidariedade aos povos indígenas que andam sofrendo muito ainda por conta de situações violentas, por conta de perseguições, por conta de contaminações, né, de mercúrio. Então, nós temos uma situação no Brasil que é uma situação muito delicada. E a gente precisa estar antenado e solidários ao que esses povos vêm sofrendo, porque, afinal de contas, eles também somos nós, né? O Brasil também é indígena. Portanto, se um brasileiro sofre, todos os brasileiros têm que sofrer também, não é? Se um brasileiro sorri, todos os brasileiros deveriam sorrir também, não é? Se todo brasileiro, se um brasileiro tem fartura, todos os brasileiros deveriam ter também, não é verdade? Então, é nesse sentido que eu queria pedir um minutinho de silêncio para a gente fazer esse momento de solidariedade aos nossos irmãos indígenas, e depois eu vou ler um texto para a gente começar a nossa prosa. Podem ficar em pé, por favor? Vamos pensando principalmente nos irmãos Yanomami, né, que estão aí vivendo uma tragédia, né, uma calamidade, né, de saúde pública, por conta de contaminação de mercúrio. Os irmãos Munduruku, do Pará, também estão vivendo uma situação muito delicada com relação a isso, né? Aos irmãos Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que também são bastante afetados, né, por uma série de atos violentos que acontecem lá, vez ou outra, assim como todos os outros irmãos indígenas que vivem essa mesma realidade. Vou ler agora para vocês um trecho, um pequeno texto desse livro aqui, das coisas que aprendi, que diz assim: tudo está sempre bem. O hoje começa enquanto dormimos. Os sonhos são nossa porta de entrada para o mundo alheio à nossa vontade, aquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrados na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no mesmo processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que mora dentro de nós. O caminho da partida e o da chegada são os mesmos, eterno retorno. Luta inglória para transformar o outro enquanto pensamos na perfeição que nos habita. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida. Só cabe em nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje
é minha eternidade frágil, lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre, forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o seu silêncio reverbere em partilha. Que sua música expresse seu corpo. Que seus sentidos busquem a perfeição do outro para que as perfeições se contemplem. E que tudo esteja sempre bem. Muito obrigado. Uicabiá soate umbrenhã, porangaretana gustare muriara. Chipate chansoate terubico sumarcã. E agora? Entenderam? Não entenderam nada? Nem uma palavrinha? Vou repetir então para vocês aprenderem. Temos até meio-dia, você falou? Para aprender, né? Tá. Uicabiá soate umbrenhã, porangaretana gustare muriara. Chipate chansoate terubico sumarcã. Melhorou? Eu fiz a vocês uma saudação do meu povo, povo Munduruku, uma saudação que a gente faz quando a gente chega a um encontro, uma visita, para uma prosa, porque lá no povo Munduruku a gente tem o costume de que quem dá as boas-vindas não é quem nos recebe, mas é quem chega para o encontro, né? Quem nos recebe, obviamente, também cumprimenta, mas quem chega é quem faz a saudação para os que já estão ali presentes, para os que são daquela casa. E como eu estou chegando aqui na aldeia de vocês, né, de Ipatinga, olha, um nome indígena, inclusive, né, eu faço a saudação, né, para dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. Essa saudação é a saudação de quem chega. E dizem os avós que quando a gente vai encontrar os amigos, a gente tem que estar com o coração feliz, com o coração aberto, para que o encontro ele aconteça de verdade, para que o encontro seja bom. E quando é que o encontro é bom? O encontro é bom quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O encontro é bom quando a gente ensina, quando a gente aprende, quando a gente fala, quando a gente escuta. O encontro é bom quando a gente troca energia, troca esperança, troca sonhos. O encontro é bom quando a gente se torna pessoas melhores. O bom encontro é aquele em que a gente, de fato, sai humanos melhores, sai humanos melhorados, né? Porque o encontro ele permite que a gente possa aprender uns com os outros. Então, a saudação que eu fiz para vocês é a saudação de quem chega ao encontro. E aquele que chega ao encontro revela para quem o está recebendo, revela para eles da sua satisfação, da sua alegria, né, do seu desejo de que o encontro aconteça. Por isso eu disse assim para vocês: Uicabiá soate umbrenhã, porangaretana gustare muriara. Chipate chansoate terubico sumarcã. Falei, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Eu espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Tudo isso está incluso no que eu falei antes. Que esse encontro seja tão bom para vocês, esse é o meu desejo, né? Como vai ser para mim, porque eu vim aqui justamente para me encontrar com vocês. E como eu estou chegando, eu venho contar histórias, eu venho trazer outras notícias para vocês. E eu desejo que essas notícias, que essas histórias, elas possam
nos ajudar a nos encontrar. Infelizmente, a gente sabe que a história do Brasil não é uma história de encontros, ela é uma história de desencontros. Então, eu gosto sempre de lembrar que encontrar é como se a gente... Façam isso, coloque as duas mãos assim, uma na frente da outra. Isso. Vão aproximando, atravessem e abracem uma mão na outra. Isso é um encontro. As duas mãos se encontraram e esse, inclusive, é o gesto da reza, da prece, é o gesto da união, da unidade, né? Ninguém solta a mão de ninguém, se diz, né? É isso. A gente está junto. É o encontro. Mas, como eu disse, a história do Brasil não é feita de encontros. Ela é feita de muito desencontro. O que é um desencontro? O desencontro, de novo, ao invés de manterem as mãos abertas, fechem e tentem abraçar uma mão na outra. Consegue? Não. E o que vai acontecer se a gente insistir? Bater uma mão na outra? Logo, logo vai doer, né? É o que acontece com os desencontros. A gente sofre. Todo desencontro é dor, é sofrimento. Todo desencontro é separação, é divisão. Todo desencontro é desalento, né? A tendência é a gente se separar cada vez mais daquilo que nos desencontra com o outro. A história do Brasil não é a história do encontro, não é a história do abraço, é a história do desencontro. E nessa história, que foi contada para a gente de uma maneira, quem teve o poder de contar a história foi aquele que se considerava o vencedor. E é óbvio que eu não vim aqui para me desencontrar de vocês. Eu já retomo essa conversa. Eu não vim aqui para me desencontrar de vocês. Eu vim me encontrar. 523 anos depois, vai fazer daqui a alguns dias, né? O Brasil vai fazer aniversário. 523 anos depois, a gente está aqui para construir essa ponte que o desencontro foi criando, sabe? Foi criando um vazio. Cada povo, cada cultura foi para um lado. E esse vazio que foi sendo criado, ele foi alimentado em nós por uma versão da história, uma versão contada da história. E agora a gente precisa reconstruir essa ponte para que, quem sabe, a gente consiga se encontrar enquanto Brasil, de verdade. Então, vamos, para começar o encontro, digam bom dia na língua munduruku. Nada? Bom dia, a gente diz assim, ó, Ui Cabiá. Ui Cabiá. No final, não sei se vocês repararam, mas eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, Ui Cabiá Soate Umbrenhã, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Porangaretana Gustare Muriara. Que este encontro seja tão bom para vocês, como vai ser. Pois perguntei, Chipat Chansoat Terubico Sumarcan? Perguntei assim, está tudo bem com vocês? Aí, se estiver tudo bem, respondam, Chipat. Chipat. Chipat quer dizer tudo bem, tá bom, tá legal, tá jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico, porreta. Beleza, mano, tá ligado? É uma expressão usada assim no nosso dia a dia, que é o nosso modo informal de cumprimentar as pessoas. Tem um jeito formal, esse que eu falei, né, que tem de quem chega, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai usando essa expressão, só que com uma diferenciação. O povo munduruku não tem o hábito, o costume de cumprimentar as pessoas através do toque físico, como acontece na cidade, ou acontecia muito mais antes da pandemia, não é? Que a gente chegava, cumprimentava, davam as mãos, né? Tinha lugar que gostava de dar um beijinho, 2 beijinhos, 3 beijinhos, os mais calorosos, a gente gostava de abraçar, agarrar, cheirar o sovaco. Tem um pouco de tudo, né? É o jeito brasileiro de cumprimentar, digamos. Mas o povo munduruku não tem esse costume.
Desde pequeno, a gente aprende que quando a gente quer cumprimentar alguém e cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa, olhar nos olhos da pessoa. E olhando nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta: Chipat, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada, ela tem a obrigação de falar a verdade, de falar a verdade. Ela não pode mentir. Dizem os nossos avós que os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. O resto do nosso corpo todo mente, vocês sabem, né? E tem até um dito popular, que nascido disso, que diz assim que os olhos são a janela da alma. Já ouviram isso? Pois é daí que vem essa expressão, né? De que os nossos olhos revelam o que a gente está sentindo de fato. Porque o nosso corpo mente mesmo, né? Alguém pergunta, tudo bem com você? Você faz assim, né? Mas, às vezes, os olhos estão fazendo assim, né? Aí você se esconde, foge, vai para ali, não olha nos olhos, né? Você sai porque você não quer, de fato, dizer como é que você está. Mas os olhos são a janela da alma. E o nosso povo, desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo a importância de olhar nos olhos. Porque os nossos olhos revelam quem a gente é, o que nós somos. E desde criança, então, quando a gente vai cumprimentar as pessoas, é claro, isso não é todo dia, toda hora, todo momento, né? Obviamente. Mas, assim, quando a gente quer cumprimentar alguém, quer cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa e perguntar se está tudo bem. E mais, se a gente pergunta se está tudo bem olhando nos olhos, é porque a gente quer saber. E se a gente quer saber, a gente tem que ter tempo para escutar. A gente tem que ter tempo e paciência para ouvir o outro. Porque se você perguntou, é porque você quer saber. E para saber, você tem que exercitar a sua generosidade. Escutar é também um ato de generosidade, né? Que a gente faz para quem a gente gosta, principalmente. Então, lá no povo Munduruku, desde criança, a gente vai aprendendo que é importante a gente conhecer a outra pessoa com quem a gente convive. Claro, eu vivi no meio de uma aldeia, a gente se conhecia, todo mundo conhecia todo mundo, porque a gente cresce juntos, não é? Mas, ainda assim, os nossos avós sempre nos lembravam da importância de ouvir o nosso amigo, nosso colega, nosso avô, né? E aí a gente vai crescendo com a ideia de que é necessário a gente estar o tempo inteiro atento ao que a natureza, o que as pessoas, o que o universo tem para nos contar. E lá, então, acontece o milagre. Aliás, eu acho que é um milagre ainda, né? Ainda acontece hoje, século XXI, né? A gente ainda senta e conversa. A gente senta e conversa, a gente senta e proseia um cadinho de prosa, é assim que fala por aqui, um cadinho de prosa. A gente troca um cadinho de prosa, né? E isso pode acontecer porque é uma comunidade pequena, são aldeias pequenas, as pessoas já se conhecem, mas acontecem também por um outro motivo. E o motivo principal, e é aí que eu quero que vocês fiquem bem atentos, é a compreensão de tempo que o povo indígena tem. O povo indígena em geral, eu estou falando dos Munduruku, mas o povo indígena em geral. É a concepção de tempo que nós desenvolvemos. O tempo, para nós ocidentais, né, para nós que vivemos nesse mundo aqui industrializado e tudo mais, a gente aprende o tempo como uma coisa linear. Uma coisa linear, uma linha reta. Na história, a gente aprende o passado, o presente e o futuro. Assim, como se fosse uma linha reta que a gente tem que seguir. O passado, a gente se importa pouco. O presente, a gente se importa menos. Mas todas as nossas apostas, as nossas fichas, vão para um tempo que nós não temos. E esse tempo que nós não temos se chama futuro. Então, nós todos somos educados
para sermos gente do futuro. Somos todos educados para sermos alguém na vida. Estou vendo que tem muitos jovens aqui de escola, vocês devem ter ouvido tantas vezes, né? Os pais, os adultos aí falando, os professores às vezes perguntando, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida. O que você quer ser quando crescer? É a pergunta que a gente mais escuta. Fala, o que você quer ser quando crescer, afinal de contas? Assim, uma angústia do adulto, porque para o adulto, ele acredita que ser alguém é importante, né, para uma criança ou para um jovem. Só que a ideia de ser alguém que o Ocidente nos ensina tem a ver com essa ideia do futuro. Tem a ver com a ideia de produção, de riqueza, de acúmulo de bens, de sucesso na vida. E a gente está o tempo inteiro com a nossa mente aonde? Lá onde a gente quer chegar. E isso é ensinado para a gente por todos os equipamentos dessa nossa sociedade. A escola é a principal, né, no caso das crianças. Mas os meios de comunicação fazem isso o tempo inteiro, né? As igrejas fazem isso o tempo inteiro, né? Os partidos políticos fazem isso o tempo inteiro, que é dizer que nós precisamos ser alguém na vida. E ser alguém na vida significa, repito, não é, ter riqueza. Realizar-se é ter riqueza. De modo que a gente é educado principalmente para pensarmos em nós mesmos. E educados para sermos, portanto, egoístas. Porque nós vamos aprendendo que o outro, o meu colega de classe, né, ali de aula, ele é potencialmente meu adversário. E eu preciso ser melhor que ele. Porque a ideia de sucesso traz consigo também a ideia do fracasso, né? O positivo sempre puxa o negativo, ou o negativo sempre puxa o positivo. E isso faz com que a gente fique o tempo inteiro voltados, a nossa mente voltada para o que seremos, ou o que podemos ser, podemos nos tornar. Esse é o tempo ocidental, é o tempo linear, ele é o tempo do relógio. E o relógio fica dizendo, andando para frente, né? O relógio anda para frente, vai nos dizendo como a gente deve organizar a nossa vida. E o tempo do relógio é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo de bens, é o tempo da poupança, é o tempo do investimento, é o tempo de correr atrás do tempo, porque dizem por aqui que tempo é tempo, mas também é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E a gente está o tempo inteiro correndo atrás do tempo, né? Que é o que dizem que nós precisamos ter para alcançarmos o sucesso na nossa vida. Essa é uma, claro, compreensão do tempo ocidental. Isso é o que nós vivemos todos os dias, né? Nas cidades todas. O tempo indígena, no entanto, ele não corre para frente. O tempo indígena não é um tempo que há de vir. O tempo indígena não é o tempo do relógio. O tempo indígena é o tempo da natureza. E a natureza não corre para frente, a natureza corre para trás. A natureza faz o sentido anti-horário. A natureza, ela é sistêmica e ela é coletiva. Não existe a possibilidade de uma árvore viver sozinha, a não ser que seja uma árvore de Natal, é verdade. Mas não tem a possibilidade de uma árvore viver sozinha. Ela está sempre dentro de um sistema, né? E esse sistema é um sistema interdependente. A árvore, para ela existir, ela precisa de ter terra, precisa de ter... tem que ter mais água, precisa ter luz, precisa ter os passarinhos também, né? Sem passarinho, a árvore não é nada. Precisa ter os passarinhos, porque são os passarinhos que fazem a comunicação
dela com os outros seres, ela precisa nos dar sombra, ela precisa produzir, né? Então, a natureza ela é interdependente e, em troca, ela entrega as coisas para os outros seres também. Então, na natureza, tudo existe uma interdependência. A natureza ela anda no sentido anti-horário, porque ela vai o tempo inteiro fazendo um movimento de circularidade. A natureza é cíclica, basta a gente pensar nas estações do ano. O que são as estações do ano? São os ciclos de renovação da natureza, para que ela se renove o tempo inteiro. E é nessa circularidade, nessa ciclicidade da natureza, é que ela se renova e cresce, e tem abundância e tudo mais. Então, é uma simbiose, né, de outros conhecimentos, de outras realidades, que faz com que ela se fortaleça. Os povos indígenas, olhando isso, e sendo eles partes da natureza, eles foram desenvolvendo todo um sistema de vida que tem a ver com essa circularidade, ou com essa ciclicidade. Então, eles pegaram os mesmos tempos da natureza e passaram a observar esses ciclos e foram desenvolvendo toda a sua maneira de caminhar por esse mundo a partir da sabedoria que a natureza lhes passava, lhes ensinava. E eles dividiram a vida, não eles só, né? Todo mundo, porque eu estou falando dos povos indígenas, mas isso é uma sabedoria tão antiga que todos os povos do planeta, os povos antigos, também têm esse mesmo desenvolvimento. Mas eles foram organizando a vida de acordo com os ciclos da natureza. E foram vendo que, assim como a natureza tem 4 estações, na vida nós também temos 4 estações. Somos criança, somos jovens, somos adultos, somos velhos. E o que se quer, os povos indígenas dizem, né? O que nós queremos dessas 4 estações da vida? Que a gente seja pleno em cada uma delas. Daí que uma sociedade indígena nunca pergunta para a sua criança o que ela vai ser quando crescer. Sabe por quê? Porque eles sabem que as crianças não serão nada. Simplesmente por já serem tudo o que precisam ser. Assim como o outono que nós estamos vivendo agora, não precisa ser verão, não precisa ser inverno, ele precisa ser outono. Uma criança precisa ser criança. E cabe aos adultos oferecer todas as condições para que as crianças sejam plenamente crianças. O papel do adulto, portanto, é que ele já passou, né, por essa fase, é dar condições para que as crianças sejam crianças, os jovens sejam jovens, porque depois nós vamos precisar de adultos equilibrados. Adultos equilibrados são aqueles que passaram pelas fases anteriores, como um jogo de videogame, né? Passaram pelas fases anteriores e estão cada vez mais serenos, inteligentes, fortes e capazes de oferecer a força para aquela que vem depois. Dizemos nós lá que os adultos, cabe aos adultos educar o corpo da criança. Cabe aos adultos oferecer condições para que as crianças cresçam e cresçam de forma plena. Elas aprendam sobre o território, elas saibam subir na árvore, elas saibam escolher os melhores frutos para comer, elas saibam nadar no rio, elas saibam pescar, elas saibam caçar, porque tudo isso é garantia de sobrevivência, ou garantia de que elas vão seguir para a próxima fase, né, para a próxima estação. Porque elas estão desesperadas para se tornar primavera, por exemplo? Não, porque é um caminho natural, natureza, entenderam? É um caminho natural de continuidade. Porque quando a gente chega na última fase da vida, como num jogo de videogame,
na última fase de vida, a gente se torna velho. E qual é a função do velho numa sociedade indígena? Educar a alma das pessoas, educar o espírito. E como é que os velhos fazem isso? Contam histórias. Eles contam a sua experiência. Eles unem o presente ao passado, gerando essa circularidade de novo. Esse é o papel do avô, da avó. Numa sociedade linear, para que serve um avô? Para guardar fila no banco. Para que serve um avô na nossa sociedade? Para cuidar dos netos hoje em dia. Não é? Nós não damos a mesma importância. Por quê? Porque a sociedade vai dizendo, vai eliminando as pontas fracas. A criança e o velho. O que vale são os jovens, né? Aqueles que estão em poder produtivo, aqueles que podem produzir riqueza. Não é? E nas sociedades antigas, existem esses dois extremos. A criança é aquela que tudo pode, e o velho é aquele que tudo sabe. Aquele que tudo sabe só faz sentido para aquele que tudo pode. E fica numa circularidade. E o saber vira um saber cíclico, circular. Então, os indígenas não desenvolveram um pensamento linear, ser alguém na vida. Não é? Porque todos já são alguém na vida, nas suas fases de vida. Não é? E vão desenvolvendo um pensamento sistêmico. Portanto, nós somos educados dentro de uma sociedade indígena a pensar no coletivo, nunca no indivíduo. O mais importante é o coletivo, não o indivíduo. O indivíduo se realiza quando ele mergulha no coletivo. E o coletivo dá suporte, condições para que ele seja um indivíduo realizado. Então, são outras, vocês percebem que é outra maneira de enxergar. E aí talvez vocês entendam por que os povos indígenas tenham sido tão perseguidos, tão maltratados durante o processo histórico do Brasil. Eles foram assim porque o pensamento indígena não se encaixa, nunca se encaixou nesse quadradinho que é o pensamento linear ocidental. E o pensamento linear ocidental nunca quis aprender com o pensamento indígena. Não é? Ele sempre quis explorar, porque a exploração é a característica justamente de um pensamento linear de produção de riqueza. E a produção de riqueza sempre ela é levada, ou ela é sempre pensada a partir dessa hierarquia de sociedade que a gente tem, né? Da tal pirâmide, né? Que a gente já conhece. Né? Quem pode mais manda e quem pode menos obedece. Sempre assim. Nas sociedades indígenas não existe essa pirâmide, essa hierarquia. Né? Existe uma circularidade, de modo que todo mundo detém os conhecimentos necessários para a gente se tornar gente. Então, um munduruku é feliz na medida em que ele passa por todas as fases de vida, vive a sua velhice, né, e olha para trás e se sente realizado por tudo aquilo que ele fez, que ele participou e tudo mais. O que é ser feliz para um munduruku? Eu perguntei isso uma vez para uma criança lá, né, para tirar dúvida, tirar minha dúvida, e ela falou, olhou para mim com uma cara de assustada, que não entendeu direito a pergunta. Aí eu traduzi a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí ele falou assim para mim, a criança falou, quero ser avô. Aí pronto, matou a pau, não é mesmo? Fez o que respondeu exatamente o que eu imaginava que responderia, que o desejo da pessoa ser avô, a meta de alguém de ser avô, significa também ter condições
para que ele possa vivenciar toda a sua cadeia, né, de vida e viver uma vida longa. Porque ser avô, no pensamento nosso, é ter uma vida longa. É não ser podado antes do tempo, né, antes de passar todas as estações. Ok? Shipat? Então, aí a gente entende justamente essa dificuldade que o Brasil tem de entender os povos indígenas. E a gente entende o porquê que os povos indígenas resistem. A gente entende porquê que os povos indígenas estão lá batendo o pé firme, pintando o corpo, dançando e cantando. Mas a gente entende a partir do que eu falei para vocês. Porque o que nós aprendemos pelo discurso hegemônico, pela história que nos foi contada, é outro. Porque vocês imaginem, quando as pessoas olham para mim, o que elas dizem que eu sou? Pode falar. Um cara bonito. Mas é verdade, elas também dizem que eu sou um índio. Índio. Até muito recentemente falaram que era um índio. E por que as pessoas me chamam de índio? Porque eu pareço um índio. Não é verdade? Tenho cara de índio, não tem? Cabelo de índio, olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio. Imediatamente as pessoas dizem, ele é um índio. Por quê? Porque nós aprendemos a identificar alguém a partir das características desse alguém. E se tratando dos índios, aqui sempre entre aspas, tá? Depois eu explico. A gente aprendeu a identificar um índio a partir das características que ele apresenta, do chamado fenótipo, né? Da cara, da aparência do cidadão. E quando as pessoas dizem isso, aí eu respondo para elas, não, eu não sou índio. Essa palavra índio não diz quem eu sou. É uma palavra que diz o que as pessoas acham que eu sou. Porque as pessoas aprenderam a me chamar dessa maneira. E elas aprenderam de uma forma errada, equivocada, ou de uma forma intencional. Porque dessa maneira, essa palavra acabava construindo uma maneira negativa de olhar para mim. Estou falando de mim aqui, mas me colocando como um povo indígena, né? Os povos indígenas do Brasil. E essa palavra, ela é como um apelido que impuseram sobre nós. E vocês sabem que não existem apelidos positivos, né? O bom apelido, ele é muito negativo. Aquele apelido que pega é aquele apelido muito negativo. Todo apelido é uma negação do outro. Podem reparar que os apelidos melhores são aqueles que dizem o que eu acho que falta no outro, ou o que é excesso no outro, né? Aí eu falo que quem usa óculos é quatro olhos, né? Eu chamo, sei lá, o negro, o preto, né? E remeto tudo isso a coisas negativas, ruins, né? Eu falo de gente gorda, eu falo de gente magra, eu falo de gente branca demais, gente preta demais. Eu coloco sempre um apelido no outro, que é um apelido que o distancia de mim. Portanto, ele é ruim, eu sou bom. Colocar apelido no outro é me colocar como superior ao outro. Por isso eu dizia, né, os bons apelidos são aqueles que pegam mais, aquele que desqualifica mais, porque é aquele que inferioriza o outro. Hoje a gente chama para isso de bullying, né? Também, né? É quando a gente olha para o outro ser que não sou eu, de uma forma inferiorizada. A palavra índio também sempre foi uma palavra que inferiorizou a todos nós que somos índios, né? Todos nós que nascemos dentro de uma tradição ancestral. E eu, repito, costumo dizer que essa palavra não me representa. É uma palavra que não diz quem eu sou, é uma palavra que diz o que as pessoas aprenderam a dizer que eu sou. Porque essa palavra tem dois sentidos. Uma é um sentido romântico e outra é um sentido ideológico.
O romântico é aquela ideia, né, do índio. Ah, o índio é bacana, ele vive lá no mato, né, no bem bom, passa o dia inteiro balançando na rede, só coçando o pé, como se vivesse assim num eterno domingo, né? Vive peladão, assim, balançando os balangandãs para cima e para baixo. Passa assim, o paraíso, vive num paraíso, né? O índio é bacana, o índio é bonzinho, a gente que é mal, tem gente que fala assim, né? Eles que são os donos do Brasil. Essa visão romântica que a gente tem. E essa visão romântica alimenta o nosso imaginário há 500 anos. Há 500 anos. Por isso é muito difícil a gente romper com isso. É muito difícil a gente quebrar esse que nós chamamos, né, de paradigma. Paradigma é um modelo, uma forma de pensar que já está estabelecida na sociedade. Mudar um paradigma por outro paradigma é difícil, porque isso já está dentro da gente como uma tatuagem. Então, quando a gente fala de índio, imediatamente o que a gente pensa? A gente pensa em floresta, em mato, né? A gente pensa em gente com cocá, corpos pintados. A gente pensa no cara remando na canoa, atirando de arco e flecha, né? Porque essas são imagens que estão estabelecidas, congeladas dentro da gente. Isso nos remete à palavra índio, mas também tem uma palavra que é mais ideologizada. Vocês certamente já ouviram dizer por aí que índio é preguiçoso, não já? Que índio é selvagem, que índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento, que índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela, que índio bom é índio morto. Certamente já ouviram comentar isso por aí, não é? E toda vez que a gente escuta isso, a gente reforça um tipo de ideologia, um tipo de pensamento que rege a sociedade. A escola, ela vai mais pelo lado romântico, mas a sociedade, os meios de comunicação, né, as figuras, as personalidades políticas, muitas vezes vão pelo lado mais ideológico. E isso vai pegando na gente, de modo que fica em nós assim uma vontade muito grande de preservar o índio, né? Que vamos manter o índio lá no meio da floresta, ou vamos fazer com que ele tenha condições, porque eles são o Brasil também, etc. e tal. Então, esse tipo de sentimentos positivos e negativos que moram dentro da gente, eles são frutos de um pensamento hegemônico que foi sendo colocado dentro da gente ao longo da nossa história. A gente aprende, inclusive, que Pedro Álvares Cabral teria chegado às Índias, e por isso veio a palavra índio. Verdade? Só que não, né? Só que não. Ele veio aqui com um propósito. Ele veio aqui porque quis vir aqui. Só que a história precisa sempre ela ser contada a partir do ponto de vista do colonizador, porque quem conta um conto, vocês já ouviram isso também, quem conta um conto aumenta um ponto. E no caso da história do Brasil, muitos pontos foram aumentados. E quem tem o poder de contar a história, conta a história a partir do seu ponto de vista. Ora, um colonizador vai dizer que ele foi fraco, que ele foi covarde, que ele saiu fuzilando aí uma galera toda? Não, ele não vai dizer dele, ele vai dizer do outro. Eles eram selvagens, eles precisavam ser dominados, eles precisavam ser colonizados, eles precisam virar gente que nem a gente. Porque quem conta a história, ela vai contar a história sempre do seu ponto de vista. E aí é que surgem os heróis. Quem são os heróis? Os heróis são aqueles que aparentemente são superiores aos outros, né, que fizeram alguma coisa, um ato heróico, revolucionário, né, para poder se colocar como figura importante. Os heróis, eles são
figuras criadas dentro das sociedades humanas para chamar assim de super-homens, né? Ou super-mulheres também, hoje em dia, que são pessoas que fizeram alguma coisa maravilhosa. E esses colonizadores, o que eles faziam no início, eles detonavam com tudo. Destruíam não apenas o ambiente, porque eles vinham atrás de riquezas, não é? Mas detonavam também aqueles que dominavam um saber ancestral que se chocava com o saber que eles tinham, que era o saber do colonizador, lá da Europa, né, que era a crença lá da Europa, que vinha impor para cá todo um modo de pensar e de ser para aqueles que eles chamavam de selvagens. E precisavam, porque eles são selvagens, a gente tem que dar a eles civilidade. Por isso que o contrário de civilizado é selvagem. É o selvagem. Né? Civilizar alguém significa colocá-los dentro do contexto daquela sociedade, daquele grupo, daquele código. Vocês sabem que no Brasil existe o chamado Código Civil, né? O Código Civil é o conjunto de leis que diz qual é o nosso direito, o nosso dever dentro da sociedade. Se a gente foge disso, a gente é marginal. A gente está fora do código. A gente está à margem do código, né? E o código aqui é o Código Civil. Civilizado quer dizer as pessoas que estão dentro desse código. Os povos indígenas sempre estiveram fora do código. Por quê? Porque não entendiam da mesma maneira. Não entendiam que era preciso ter esse tipo de postura diante das outras pessoas, de um tipo de organização social diferente da sua. Portanto, eles não conheciam, não entendiam o tal do código. O que era civilizar? Sair do seu estado de incivilidade ou de selvageria e jogar dentro do código. Eu, quando criança, eu nasci em 1964. Não é para fazer conta, não, tá? E, naquele ano, vocês sabem, foi o ano que, no Brasil, os militares tomaram posse do Brasil, né? Mais um colonizador. E eles... Uma das providências que eles fizeram foi pegar as crianças indígenas e jogar essas crianças indígenas em escolas das cidades. E eu fui uma dessas crianças que fui tirada da minha comunidade, onde eu vivia, né? Vivia até meus 8 anos em contexto de aldeia. Aí depois fui tirado da aldeia e fui jogado na escola. E a escola era onde? Na cidade. Por que eles faziam isso? Para eu deixar de ser munduruku, ou ser índio, como diziam, e me tornar brasileiro. Porque até aquele momento era impossível ser brasileiro e ser índio. Então era preciso que eu fosse para a cidade para aprender o código da cidade, para eu poder ser um brasileiro. E eu fui mandado para a escola. Adivinha se eu gostei da escola? Adivinharam, é isso mesmo, não gostei. Porque na escola, eu cheguei na escola, não sabia nada de escola, não conhecendo. Aliás, eu nem roupa usava na aldeia, andava peladinho, na aldeia, no contexto de aldeia. E, quando eu cheguei na escola, ou quando eu tive que ir para a escola, eu fui obrigado a colocar o que antigamente se chamava de farda. Né? Os mais velhos aqui lembram disso. A farda era o uniforme hoje. O uniforme que vocês estão usando aí, naquela época, se chamava de farda. Vocês entendem o porquê, né? Também. E a gente não era malha, era camisa mesmo, né? E mandaram lá para a minha aldeia uma farda para mim que, claro, era menor que eu. Então, eu fui obrigado a vestir a minha primeira experiência com roupa. Foi uma experiência terrível, porque eu já era assim, esbelto, como eu sou hoje, né? E aquela roupa me apertava muito. Era a camisa
como não sendo malha, era pior ainda, né? Porque ficava mesmo bem apertado. E uma bermuda, um short. Né? E nos ofereceram um sapato, chamava Conga. Era o Conga Nacional, um sapato feito no Brasil. E colocaram um Conga, imagina, eu que andava descalço o tempo inteiro, eu aliás, menor que o meu pé também. Então, eu fui para a escola todo troncho, todo apertado, todo assim, já tímido pela própria ideia de ir para a escola, também assim com um uniforme muito mal vestido em mim. E cheguei na escola assim com uma certa apreensão, claro, uma preocupação, mas também com uma certa curiosidade, né? Aí cheguei na escola, logo que adentrei na escola, esse primeiro dia, tinha um grupo de estudantes lá, gente igual a mim mesmo, né? Isso na cidade de Belém, portanto, uma cidade grande já à época. Aí eu estou entrando lá, alguém do grupinho que estava ali aponta para mim e diz assim: olha o índio que estava aí, olha o índio que chegou aí na escola. Aí as pessoas olharam para mim e eu, juro para vocês, verdade mesmo, verdadeiro, comecei a procurar o tal do índio. Fiquei procurando o tal do índio, porque eu achei que, na verdade, era um passarinho. Era alguma coisa assim, eu fiquei procurando, porque até então eu não sabia que existia índio. Eu não sabia que eu era índio. Porque na minha casa, na minha aldeia, ninguém me chamava de índio. Meus pais não me chamavam assim, meus avós não me chamavam assim, ninguém me chamava assim, portanto, eu não conhecia essa palavra. E quando eles olharam para mim e disseram isso, eu fiquei procurando o tal índio. Só depois, com o passar dos dias, é que eu fui descobrindo que eles estavam se referindo à minha pessoa. Naquele dia, eu descobri o que era um apelido. Né? Descobri o que significava ter um apelido. E foi assim que eu fiquei conhecido na escola ao longo dos anos. Pergunto a vocês, será que eu gostava disso? Claro que não, né? Não gostava justamente porque era uma palavra que me apartava deles. Ninguém queria ficar perto do índio na escola, ninguém queria sentar perto e naquela época as carteiras eram duplas, né? A gente sentava junto com os colegas, mais um colega. E ninguém queria sentar perto do índio. Na hora do intervalo, dos recreios, ninguém queria ficar perto do índio, né? Porque o índio podia ser selvagem, né? Podia comer alguém, né? Na hora do lanche, né? E de modo que eu fui crescendo assim com uma dúvida muito grande, que só consegui ir superando aos pouquinhos, porque na aula de educação física, eu comecei a me destacar mais do que os outros, porque eu tinha velocidade, tinha agilidade, né? Porque eu vivia isso na floresta, e com isso eu comecei a me destacar nos esportes. E só a partir daí é que, de uma certa maneira, eu fui sendo aceito no grupo, aceito pelos colegas que já começaram a me chamar para fazer parte da equipe, né? Aquela coisa dos interesseiros, né? Também. Fazer parte do grupo e tal, porque o índio é nosso amigo e não sei o quê. Mas o que aconteceu de verdade, assim que me deixou muito chocado, foi o seguinte: eu tinha ido para a escola, na altura dos meus 9 anos, já estava, portanto, há 1 ou 2 anos na escola, eu me tornei um bequitkit. Bequitkit quer dizer menino quase homem. E entre os munduruku, a gente se torna adolescente ou pré-adolescente a partir dos 9 anos de idade. Até os 9 anos, ali um pouco antes, a gente é chamado de bequite, quer dizer, criança. Como eu disse, criança pode tudo. Bequite é uma maneira, né, de a gente tratar essa fase de vida. E depois a gente se torna bequitkit, quer dizer, adolescente. Começa aos 9 e vai até mais ou menos os 15 anos de idade, quando a gente vira adulto. Né? Aos 15 anos, a gente faz o rito de maioridade e se torna adulto.
E a vida adulta vai aí dos 16 até quando a gente se torna avô, aos 30, mais ou menos. E essa é mais ou menos a métrica de tempo. E eu, Bekit Kit, uma das prerrogativas de um Bekit Kit é a gente poder flertar com as meninas, namorar com as meninas, né? Ficar piscando para elas. E eu achei que podia fazer isso lá na cidade. E fui fazer com uma. Tinha uma menina que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Bateu saudade agora. Assim, todos nós meninos ficávamos olhando para ela. É claro, eu sabia que eu era o índio, né, da parada. Mas fiquei também assim encantado pela beleza dela. E o nome dela era Lindalva. Lindalva gostava de ser chamada de Linda. É verdade que não era nenhuma Brastemp, mas, enfim, era o que a gente tinha ali. E nós, meninos, ficávamos fascinados por Linda. E ela se achava também, claro, né? Um dia, o Bekit Kit aqui resolveu se declarar para Linda. Cheguei, Linda. Lá em Belém, só um parênteses, nessa época, anos 80, 70 ainda, 1970 e pouco, né? 73, 74, se usava muito a segunda pessoa, até hoje, né? Aqui a influência portuguesa no Pará foi muito grande. Então, se usava muito tu, né? A gente usava muito a segunda pessoa. Então, a gente estava começando a fazer a transição para o você, né? Naquela época. Então, a gente fazia, às vezes, o tu e o você na mesma frase. E eu cheguei com Linda e disse, Linda, eu queria falar com tu. Que tu quer, índio? Ela falou. Ah, Linda, não pode ser aqui, não. Vamos conversar. Vamos ali atrás da moita. Aí fomos atrás da moita lá, né? Chegando, quer dizer, vamos para o reservado. Seria mais ou menos isso. Aí fui lá, no reservado, disse, olha, Linda, eu queria te dizer que eu te amo você. Que eu te I love you, baby. E fiz a pergunta que todo apaixonado daquela época tinha que fazer para sua pretendente. Tu quer namorar comigo? Linda olhou bem para a minha cara, deu um passo para trás, esticou a mão na minha direção, assim, o dedo assim na minha direção. E tu acha que eu, Linda, vou namorar contigo? Um índio? Um selvagem? Um atrasado? E aí fez toda a lista de preconceitos que tinha naquela época. Linda foi ficando imensa, assim, enquanto falava isso, e eu ficando cada vez pequeno aqui no meu canto, né? E foi falando, e foi falando, foi falando. E, no final, para detonar, disse assim, ó, se tu quer continuar meu amigo, não conte essa conversa para ninguém. Eu vou morrer de vergonha. E o bestado, toda bestalhada, todo humilhado, disse que tudo bem. Naquele dia, eu juro para vocês, eu joguei uma praga em Linda. E vocês sabem que praga de índio pega, né? Vocês sabem que eu conheço Linda até hoje? Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu com ela. Mas também, naquele dia, eu prometi a mim mesmo que quando eu crescesse, eu não ia ser índio. Eu ia ser talvez bombeiro, engenheiro, qualquer outra coisa, porque a profissão de ser índio não me parecia muito boa, né? Então, eu vou querer ser outra coisa. E, a partir disso, eu mudei mesmo de comportamento, sabe? Uma vontade muito grande de ser aceito por Linda. Me tornar outra pessoa para que ela finalmente olhasse para mim e dissesse que também ela me amava. Nunca aconteceu, é claro. Mas, porque
o pior ainda estava para acontecer. E não foi só isso, né? No dia seguinte, quando voltei para a escola, adivinhe, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia e os meus colegas foram lá zombar de mim mais uma vez. Olha o índio, quis namorar com a Linda. Não, quem manda ser feio, quem manda ser atrasado, não conseguiu. Olha aí o índio, não sei o quê. E, mais uma vez, fui ficando na minha, né? Retraído, completamente retraído disso. E foi tão chocante para mim aquilo, que eu lembro bem, isso aconteceu próximo às férias escolares do final de ano, e nas férias escolares a gente voltava para casa, voltava para as aldeias, né? E tudo mais, porque eram férias bem longas. No Brasil, nós tínhamos férias bastante longas, igual mais ou menos que são hoje dos Estados Unidos, né? As férias de verão que eles têm lá, que dura 4 meses e tal. Aqui no Brasil também, a gente às vezes ficava de férias novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só voltava para as aulas em março. Então, eram férias longas, assim. Então, a gente precisava voltar para a aldeia. E eu voltei para a aldeia. Chegando na aldeia, não quis falar com ninguém, prosear, não quis brincar, não quis conversar com os amigos. Eu fiquei na minha. E uma coisa boa de viver numa aldeia é justamente porque as pessoas não costumam se intrometer na vida da gente, sabe? Os adultos observam o que está acontecendo, porque é o papel deles fazer essa proteção. E se a gente é um bekit kid, um adolescente, eles deixam a gente sozinhos mesmo, porque sabem que tem alguma coisa ali acontecendo, né, na vida daquele jovem, daquele pré-adolescente e tal. Então, precisa dar tempo a ele. E eu ficava na minha, sozinha, então ninguém mexia comigo, eventualmente alguém vinha perguntar se estava tudo bem. Um dia eu estou sentado na beira do igarapé, assim, fazendo alguma coisa, aí eu sinto um braço, né, batendo no meu ombro. Olhei para cima, era meu avô. Era meu avô. E o meu avô olhou para mim e disse, Ejuchapi, vamos aqui. Vamos tomar banho. Achei estranho aquele convite, porque não é comum os velhos convidar os jovens para tomar banho, né? Mas os velhos, quando dão uma ordem, eles precisam ser respeitados na sua ordem, obedecidos. Eu me levantei e fui atrás do velho para tomar um banho. E ele começou a caminhar, e eu atrás dele, passando pelo próprio rio que banha a aldeia. Até estranhei, porque normalmente a gente toma banho ali perto, mas ele me levou para um lugar mais distante do rio. E nesse lugar distante tinha uma cachoeira, uma queda d'água, né? Descia de um pequeno monte de pedras e caía, assim, fazia um lago bonito, assim. Eu não frequentava muito aquilo, porque ainda era muito jovem para frequentar. Mas tinha aquele lago, fazia muito bonito, profundo, e tinha uma parte, assim, um platô, né, onde normalmente as pessoas pulavam, né, para aquela lagoa. E o velho, aí eu vi aquilo lá, todo assanhado, fui querer mergulhar, e o velho disse, não, antes de você entrar nessa água, você senta ali no platô, né, tem um banco de árvore caída, você senta ali naquela árvore e escuta o que o rio tem para te contar. Achei que o velho tinha ficado doido, porque até nesse momento eu já tinha ouvido histórias de que rio falava, mas até aquele momento eu não tinha presenciado o rio. Eu não sabia de fato que rio falava. Achei que era só ideia dos velhos, né? Mas ele deu a ordem, senta e escuta o rio, o que ele tem para te falar. Aí eu fui lá obediente e sentei. E o rio passava, bem na cascatinha, né? E eu fiquei lá
ouvindo o rio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. O rio não falou. Ficou mudo, quieto. Não disse uma palavra. Quando muito eu achava que ele estava rindo de mim também, sabe? E caía a água, fazendo a maior algazarra, né? E o velho lá embaixo. De vez em quando ele fazia assim para mim. E o rio, nada. Uma hora, qualquer, o velho me chamou, gritou lá de baixo: "E aí, meu neto, o rio já falou contigo?" "Não, vô, não falou não." "Então vai ficar mais meia hora aí, até ele falar." Tá bom. E eu fiquei ouvindo o rio. Mas o rio, de verdade, não falou nada. O velho, talvez cansado de esperar, me chamou e disse assim: "E aí, meu neto, o que o rio contou para você?" "Ah, avô, não falou nada, não." "Falou sim. Você é que não ouviu. E você não ouviu porque sua cabeça está muito cheia de pensamento. Sua cabeça está muito atolada de dúvidas. Você não ouviu porque para ouvir o rio, a gente precisa estar vazio. O rio sempre fala com a gente." E aí fez um discurso assim, né, a respeito da importância da gente ouvir o rio. E ele perguntava: "Mas, meu neto, você já, por alguma vez na sua vida, você já viu o rio? Quando ele encontra uma dificuldade diante de si, você já viu o rio parar e ficar se lamentando?" "Não, vô, nunca vi." "Por acaso você já viu o rio quando encontra uma árvore caída no seu leito? Você já viu o rio ficar chorando, se lamentando?" "Não, vô, nunca vi." "Você já reparou que o rio, quando ele encontra um obstáculo, ele vai procurar uma alternativa? Ou ele vai passar por cima, vai passar por baixo, ou ele vai dar a volta, procurar um atalho, né? Ele vai procurando uma saída, uma alternativa." "Você sabe por que o rio faz isso?" ele perguntou. "Não, vô, não sei." Muito puto já, né? "Ele faz isso porque dentro dele mora existe uma voz que fica dizendo para ele que se ele desistir, ele nunca vai cumprir ele nunca vai ele nunca vai ele não vai, ele nunca vai." Tá falhando aí, Daniel? Tá, né? Quer ficar com esse? Eu acho que é ele, não é você, não. Porque se ele desistir, ele nunca vai cumprir a sua missão. E qual que é a missão do rio? Ele perguntava, porque os velhos têm essa mania de fazer perguntas assim, sabe? E qual que é a missão do rio? E ele mesmo respondia: é mergulhar no mar. O rio só se realiza quando ele mergulha na totalidade, que é o mar. Não entendia nada, do que ele estava falando. Mas, como faz parte da oralidade, ele começou a repetir isso, muitas vezes. E, para finalizar, ele dizia assim: ó, meu neto... antes disso, né? Ele falava assim: ó, o rio que para é o rio doente. O rio que para é o rio que ficou podre. É aquele que desistiu de correr. E o rio que desiste de correr, ele morre, ele perde a vida. Porque dentro dele não vai existir mais alegria, não vai mais existir vida. As crianças não vêm mais mergulhar num rio que cansa de correr. As crianças, os peixes vão embora. O rio vira podre, vira um rio podre. E no rio podre não tem sentido mais. Então o rio
ele tem que correr sempre, tem que estar sempre em movimento, tem que seguir adiante. Aí ele concluía dizendo: a vida da gente, meu neto, tem que ser igual do rio, tem sempre que seguir adiante. Vamos encontrar dificuldade? Vamos. Vamos encontrar barreiras? Vamos. Vamos encontrar resistência? Vamos. Mas dentro da gente tem que morar uma voz que vai sempre nos lembrar que o final ainda está por chegar, ainda está lá na frente. Não deixe que o rio que corre em você morra antes de chegar no fim. Confesso a vocês que não entendia absolutamente nada do que ele dizia, mas aquilo ficava dentro de mim, porque eu sabia ouvir. Eu tinha aprendido, disse a vocês, que uma das características da nossa tradição é ouvir, é treinar os nossos sentidos todos, né? É escutar, é saber ouvir as falas da natureza. E isso ficava dentro de mim de uma maneira muito, muito acolhedora, assim. E com o passar do tempo e com a convivência com esse avô, ele foi me dizendo outras tantas coisas. Eu convivi com meu avô apenas 3 anos. Nesses 3 anos, eu com certeza aprendi tudo aquilo que hoje eu sei como base para as outras coisas que eu estudei depois. Um dia eu estou na escola, estava na aldeia e tal, o velho chamou a gente, assim, já passados os 3 anos, chamou a gente assim, disse: olha, meus netos, se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele dizia isso assim para reforçar essa ideia do tempo, sabe? O povo indígena não é um povo do futuro. O povo indígena é um povo do presente. O povo ocidental é um povo do futuro. O povo indígena é um povo do presente. Nós não temos esses 3 tempos, nós temos 2. O passado e o presente. O passado, para nos lembrar quem nós somos, de onde viemos. E o presente, para viver isso. No Ocidente, a gente vai aprendendo que existe um outro tempo, que chama futuro, né? E todas as nossas fichas são apostadas lá, no futuro. O povo indígena aposta todas as suas fichas no agora, no presente, no hoje. E o avô dizia: se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele dizia isso porque entre os Munduruku, a gente entende o presente, como aqui também, né? A gente entende o presente como o tempo presente, mas também como dádiva. O tempo que nós recebemos é, ao mesmo tempo e dádiva. Dádiva é aquilo que a gente recebe, gratuitamente. Não é? E se a gente ganhou um presente, ele dizia, a gente tem que vivê-lo imediatamente. Não foi assim que eu comecei a nossa conversa? Né? Hoje, só hoje eu sou. Né? Só hoje tem que fazer. A ideia de viver o presente é a ideia de me comprometer com o que eu estou vivendo agora. Porque quando a gente deixa para amanhã, como costuma se fazer aqui, né, a gente não se compromete, a gente acha que o problema é dos outros, né? Nunca é nosso. Só o presente nos compromete. Então, tem esse presente que a gente ganha do universo. E para a gente poder satisfazer ou deixar o universo feliz pelo presente que ele nos deu, a gente vive. A gente usa imediatamente. Porque, dizem os avós, é o único momento que quem te deu o presente vai ficar tão feliz que vai querer te dar outros presentes. O universo nos dá esse presente. Cabe a nós vivê-lo com plenitude, vivê-lo com compromisso, né, do agora, do hoje, do momento. E, portanto, a gente
agradecer, porque uma das atitudes, né, de quem ganha um presente é a gratidão. Então, todo dia é um dia novo, é um presente novo, e a gratidão deve estar o tempo inteiro fazendo parte da gente. Isso que o avô queria dizer quando falava que se o momento atual não fosse bom, não se chamava presente. E um dia ele saiu, para finalizar, né, ele saiu também com essa frase. A gente todo meio angustiado, porque a gente estava na cidade, tinha toda essa leitura de mundo, né, de profissão, de ser alguém na vida, de ser civilizado, essas coisas todas. E um dia ele, percebendo que a gente estava assim um tanto preocupado com isso, ele reunia a galerinha nossa, né? A juventude que estava ali vivendo a mesma situação. Ele chegou, olha, meus netos, eu queria dizer para vocês que só existem duas coisas importantes a gente saber para a gente ser feliz. Aí a gente ficava logo atento, né? Porque vinha alguma coisa aí, ele estava preparando alguma fala. Só existem duas coisas importantes a gente saber para a gente ser feliz. Fala, avô, fala logo. Disse assim, olha, a primeira coisa, nunca se preocupem com coisas pequenas. Primeira coisa, nunca se preocupem com coisas pequenas. A segunda coisa, todas as coisas são pequenas. A segunda, todas as coisas são pequenas. Novamente a ideia do presente. Novamente a ideia de que a gente tem que viver esse dia, né, o dia que nos é ofertado, sem que a gente queira, às vezes, né, nos é oferecido como uma dádiva, né? Lembrando que o dia passa, né, que o tempo vai passando. Ou a gente vive plenamente isso, ou a gente corre o risco de sermos engolidos pelo tempo e não vê-lo passar. Aliás, falando em tempo, como é que nós estamos de tempo aqui? Porque aqui é o tempo do relógio, né? Vocês sabem. Eu tenho dó de vocês que ficam me ouvindo. 11h30 já? Creio em Deus, Padre. Eu falei tanto assim, foi? Hã? Falou. Quem? Não sei, nunca ouvi falar. Não sei. Ah, da Linda, tem a história da Linda que você tem que contar ainda. Vocês querem ouvir? Mas sabe o que eu queria Espera também? aí, isso. Pode falar, João, enquanto eu tomo uma água. Enquanto toma água e tal, a gente tem ainda aí mais ou menos 20 minutos, meia hora para conversar com o Daniel. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Temos? Podemos? Espera aí que eu vou aí levar o microfone para você. Precisa, para aparecer na nossa gravação, para as pessoas que vão assistir depois em casa, ouvirem a sua pergunta e saber quem é você. Se apresenta e faça a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Na sua fala, tratando sobre, no início dessa palestra, sobre a questão infantil, me surgiu uma dúvida que eu nunca havia pensado da cultura indígena, que é sobre a questão das repressões. É lógico que é uma pergunta chega a ser boba, porque uma cultura, como diz o ditado popular, onde há consciência, não há que se haver leis, né? Não precisa existir leis onde tem consciência. E a cultura indígena, que nem você falou hoje, gira em torno dessa diplomacia entre as gerações. Mas existe a minha dúvida existe alguma método de repressão para as crianças, fazendo uma ponte entre o ECA, né, nos direitos, e dentro da cultura indígena geral, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Existem técnicas de educação repressiva? Existe uma que é muito eficiente, que se chama afeto. E eu escrevi um livro, numa ocasião, infelizmente eu não o trouxe aí, mas chama Catando Piolhos, Contando Histórias. E, nesse livro, eu desenvolvo justamente a ideia, além de contar histórias, óbvio, eu desenvolvo a ideia de que as mães
elas vão desenvolvendo um método de punição dos filhos que tem a ver com a necessidade de contar histórias para eles, sabe? Então, é claro, as crianças, elas brigam entre si. Elas têm esses problemas que toda criança tem também, né? Todas essas questões. Mas não existem punições públicas. Uma mãe nunca bate num filho, um pai nunca bate num filho publicamente, e nem reservado, né? O que existe normalmente é uma chamada de atenção, às vezes pública, né? Mas ela acontece quase sempre no particular. E aí é que, às vezes, as mães chamam os filhos para dar essa bronca, mas dizendo a eles que, na verdade, querem catar-piolho na cabeça deles. E catar-piolho, vocês sabem, é uma prática de afeto, é uma prática de cuidado, não é? Mas as mães, e eu me lembro muito da minha mãe fazendo isso comigo, né? Ela me chamava, colocava no colo dela para ficar ali, né, fazendo o cafuné, né? E naquele momento ela começava a dar a bronca. Não queria catar piolho nada, né? Os piolhos continuavam lá, enfim. Na verdade, ela usava aquilo ali como uma técnica para poder fazer dar o seu conselho, dar a sua repressão, né, repreensão daquilo que aconteceu, ou discutir com alguém, ou ofendia um adulto, às vezes, né? Ofender um adulto é uma das piores coisas que uma criança pode fazer, né? E cabe às mães, sobretudo, darem a punição, né? E a punição não é botar de castigo, né, ajoelhar na pedra, não, né, dar palmada, como faziam os militares na época, né, da escola. Sobretudo, criar essa consciência. Nós criamos as crianças para a liberdade, nós educamos as nossas crianças para serem livres, mas para ser livre dentro da responsabilidade que precisa ter, né, para assumir, inclusive, suas ações, assumir aquilo que faz, né, e está, inclusive, disposto a receber uma punição, porque ela existe, não para a criança, mas quando a gente já é bequito, por exemplo, mais adolescente para adulto, existem as punições, né, que se você comete algum ato de delinquência, digamos assim, não é, você vai ser punido, sim, às vezes até expulso da comunidade. O pior castigo é ser expulso da comunidade, né? É ser mesmo banido, seria essa palavra, né? A pessoa começa a vagar por outras aldeias, outros lugares, ela perde o pertencimento àquele lugar, aquele território. Às vezes, por conta disso, uma família inteira migra para outros cantos, sabe? Porque isso vai afetar depois a criança, né, o desenvolvimento do jovem e tal. E a gente não quer isso, né? Na verdade, a gente quer a integralidade das pessoas. Mas, se acontece, às vezes a família migra para começar tudo de novo, em outro canto, em outro lugar, e para não deixar... Porque as famílias indígenas, elas não renegam seus iguais, sabe? Elas não renegam. Se for preciso mudar a aldeia inteira para um canto, para proteger alguém, elas fazem isso. É muito bacana. Ou não, sei lá. Só sei que é assim. É uma forma de organizar a sociedade. Legal. Você quer perguntar? O senhor tinha comentado um pouco sobre essa questão do preconceito que você sofreu dentro da escola, só que dos alunos. Tendo os professores responsáveis, como que era isso? Você sofreu muito desse preconceito, um tratamento diferente dos demais alunos? Então, os professores... Tinha dois tipos de professores, e professoras, claro, que era aquele professor que era só o obreiro, ia para lá para fazer o que tinha que fazer, e era completamente indiferente ao que acontecia com os alunos,
e tinham aqueles que tinham uma certa proximidade maior dos alunos, como acontece hoje em dia também. Da mesma maneira, hoje está pior, eu diria, até. Mas tinha aqueles que se comprometiam e tal, queriam ensinar, que apartavam brigas, porque nós, crianças, né, em escola, a gente brigava muito por conta disso. Eu briguei muito na escola, levei muita porrada, confesso, mas dei também algumas, é verdade. E aí tinha toda uma punição, aí sim tinha toda uma punição. Para aqueles que brigavam na escola, para aqueles que faziam escândalo, né? Tinha os castigos atrás da porta, tinha o joelhar no milho, tinha mesmo, tinha a palmatória, né? Que tinha a ver com como a gente tratava os professores, não é? E a gente recebia as punições por conta disso também. E tinha os professores que se comprometiam mais. Eu lembro que eu tive uma professora de português, até escrevi um texto para ela uma vez, não para ela, porque agora, depois que eu me tornei adulto, né, que eu comecei a refletir sobre isso, tinha uma professora de português chamada Fátima. A professora, ela era linda, maravilhosa, brancona, tinha os dentes para frente assim. Mas era a coisa mais linda do mundo, os olhos azuis demais. Mas eu lembro mais dos dentes, é verdade. E eu era apaixonado pela professora Fátima. O pior é que ela tinha uma irmã gêmea. E aí eu não sabia distinguir quem era quem. Às vezes eu falava umas bobagens para uma e estava falando para a outra. É verdade. Só que eu nunca vi as duas juntas. Elas nunca apareciam juntas. Elas estavam sempre. A impressão que eu tinha que ver, elas trocavam de lugar, porque as duas eram professoras de português, né? Mas em outros cantos, em outra escola e tal. Enfim. Mas era uma professora que eu gostava muito de agradar, porque ela era mais comprometida, ela tinha menos preconceito, digamos, né, com relação aos alunos, e era mais comprometida com a coisa de ensinar. Mas, grosso modo, os professores, as escolas em geral, a instituição escola, era muito preconceituosa. Muito preconceituosa. E é claro que elas valorizavam muito mais os alunos branquinhos, né, do que os alunos indígenas. E olha que eu não lembro, inclusive, de amigos negros naquela época. Eu tinha mais os amigos brancos, que eram brancos mesmo, de pele, né, e alguns indígenas dentro do contexto da escola. E é claro, o menino branco tinha muito mais privilégios do que nós indígenas, né? Nós éramos poucos indígenas na escola, mas a gente tinha assim a gente era mais perseguido pelos professores, porque tinha essa ideia de que nós precisávamos aprender de qualquer maneira, né? E a gente vinha de uma formação diferente, portanto havia uma opressão sobre nós. E os professores eram bons nisso, de fazer isso também, sabe? Como eu falei, a professora de português foi muito interessante, o professor de educação física foi muito interessante, porque aí tinha um outro interesse dele, né, que era disputa com outras escolas e tudo mais, campeonatos. Então, eles acabavam se aproveitando da minha agilidade para isso, né, para correr, para fazer atletismo e tudo mais. Ok? Chipato? Mais uma pergunta? Acho que dá tempo de mais uma. Ali tem uma, duas, três, quatro. Aquela moça ali de blusa vermelha, ela levantou a mão antes. Então, vou lá. Eu acho que dá tempo só de mais uma pergunta, viu, gente? Porque senão a gente não conclui, né? Primeiro, eu queria agradecer, sim, gratidão por esse momento, ao universo, por tantas palavras de sabedoria. Eu estou indo embora com meu coração cheio. Um encontro. O encontro. E eu queria fazer uma pergunta, porque eu sou professora, queria fazer mais nessa área. Seguinte, é o mês, né, de comemoração dos povos indígenas. E a gente percebe na escola que
trabalha assim com as crianças, principalmente as menores, muito coisa aleatórias, né? Vamos falar na linguagem de hoje do jovem, aleatórias mesmo. Fazer um cocá, colorir, mas não entra na profundidade mesmo, que às vezes seria necessário para entender a cultura indígena. E eu não sou professora de menores, eu sou professora de meninos adolescentes já. E, pensando sobre isso, eu tenho lá no projeto, todo ano a gente tenta fazer isso, que é levar eles numa aldeia mesmo. E aqui na nossa região, a gente é uma cidade industrial, tem, sim, uma próxima, que é a aldeia Jeru Tucumã. Então, a gente vai, é muito interessante que os meninos chegam lá e eles já recebem a gente na aldeia com a vestimenta deles, com as pinturas corporais. Aí, a primeira coisa, de dentro do ônibus, eles já falam: ó, professor, é índio mesmo? A gente está vindo aqui ver índio? Eu achei que... então, espera. Vamos chegar, vai ter a conversa, vai ter a troca, né? E aí vocês vão, depois a gente conversa. Mas eu queria perguntar o seguinte: que outros tipos de trabalhos a gente poderia desenvolver na escola, mais específico, fugindo do aleatório? Obrigada. Vou responder de pé. Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Qual é o índio que mora dentro de você? É o índio romântico? Ou é o índio ideologizado? Ou é um outro índio que está escapando a esses dois? Qual é o índio, no sentido bem estereotipado, né, que mora dentro da gente? Porque, efetivamente, professora, a gente vai ensinar o que a gente tem dentro da gente. E, muitas vezes, a gente é incentivado pela escola, pelo material didático, que nos apresenta também o estereótipo. E, como não nos disseram uma outra história, a gente acabou aprendendo que a história que nos contaram é verdadeira. Então, muitos professores acham que estão fazendo o bem, reforçando o estereótipo na cabeça das pessoas, das crianças. E essas crianças, como um dia nós fomos crianças também, vamos nos tornar professores um dia. E como ninguém nos contou outra história, a gente vai continuar reproduzindo a mesma história. Então, uma primeira questão é essa, né? Nós temos que decolonizar, descolonizar o nosso pensamento, né? Porque mora dentro da gente um estereótipo colonial que nós não conseguimos nos libertar. E isso tem a ver justamente com o modelo de educação e de sociedade que foram impondo para a gente ao longo do tempo, uma sociedade em que os povos indígenas, tal como eles são, ou eram, ou foram um dia, não cabe mais, as pessoas dizem. Então, é mais fácil destruí-los, detoná-los. A história do Brasil é a história da perseguição dos povos originários. Se a gente não mudar esse modo, aí novamente vem a ideia do paradigma, né? Se a gente não mudar o paradigma, mudar de chave, né, a gente vai continuar, ainda que a gente tenha boa vontade, ainda que a gente tenha algum conhecimento diferenciado, a gente vai continuar reproduzindo aquilo que o sistema quer que a gente reproduza. E a gente não se dá conta, mas toda vez que a gente olha para um Daniel e diz: Daniel tem cara de índio, mas ele escreveu muitos livros, ele fala bem o português, então ele não é mais um índio de verdade. Toda vez que no nosso pensamento vem isso, nós estamos sendo colonizadores. Nós continuamos pensando como colonizador. Então, a gente tem que libertar o nosso pensamento. Nós temos que fazer isso.
Hoje, vocês estão aqui numa conversa comigo, numa prosa boa comigo, e certamente devem sair daqui com um pensamento diferente. Agora, pode ser só uma provocação, só um piolinho que vocês vão levar daqui. Agora, se vocês quiserem continuar essa prosa, vocês têm que buscar outras tantas informações, inclusive sobre a história desse lugar, desse território aqui. Como você disse, tem um território indígena aqui, mas um só. E onde é que estão os outros? Para onde é que foram levados os outros? Né? Porque há uma história por trás que precisa ser cavucada. Porque é essa arqueologia da história que vai sendo feita e que vai alimentando a nossa memória. Porque vocês sabem o que acontece com a gente, brasileiro de modo geral, a gente tem vergonha de ser quem a gente é. O brasileiro tem vergonha de ser o que ele é. Porque nos ensinaram que nós temos que privilegiar uma porcentagem mínima de europeu que a gente carrega dentro da gente e supervalorizar isso, porque eles são os civilizados. É lá que nós temos que chegar. Mais uma vez, a ideia do chegar em algum lugar. E isso vale para uma nação inteira. Uma nação inteira. E o que fizeram com isso? Contaram essa história de que nós precisamos ser colonizadores. Porque os colonizadores chegaram aqui e foram colonizando os nossos pensamentos também. Então, a gente precisa se libertar desse pensamento colonialista, né, que a gente carrega. Né? E a juventude está aqui para começar a pensar isso. Né? Cabe a você, juventude, aí, vivendo o seu presente, o seu momento, a reconstruir esse orgulho de ser brasileiro, porque nos tiraram, arrancaram da gente o orgulho de a gente ser quem a gente é. E como fizeram isso? Apagaram a história. Contaram só a história do ponto de vista do colonizador. E arrancaram da gente a história africana, a história indígena, que forma o que nós somos. Eu lembro sempre de uma imagem, né, que é a imagem do espelho. Eu costumo dizer que o Brasil é um país adolescente. Adolescente, porque só tem 523 anos. Né? Não é criança, porque já tem 523 anos, mas não é adulto, porque só tem 523 anos. Qual é a principal característica de um adolescente? Crise de identidade. Né? A gente quer ser adulto, mas não consegue. Não é mais criança, mas de vez em quando tem atitude de criança. Não é? A gente está ali. Então, a gente está numa busca de crescer, de adolescer, né? De nos tornar o que nós somos. Pense nisso, o Brasil adolescente, o Brasil sendo um adolescente. Né? Esse Brasil adolescente vai na frente do espelho, como todo bom adolescente. O que a gente encontra? O que a gente vê quando a gente olha no espelho? Quando a gente é adolescente? Só defeito, né? É aquela espinha, aquele cravo, é aquela boca meio esquisita, é aquele nariz grandão, ou pequenininho demais. A gente encontra aquele cabelo que não para, né, onde a gente quer, a gente só encontra o que há defeito na gente. Então, esse Brasil adolescente olha no espelho, o que ele encontra? Seus defeitos. Os seus defeitos. Ou o que ensinaram para ele a dizer o que é um defeito. Porque o espelho também revela o que está atrás da gente. Quando olho no espelho, eu vejo a mim mesmo, mas vejo também o que está atrás de mim. O que fizeram com a nossa história? Jogaram na frente do espelho um pano. E nós não conseguimos mais olhar para o nosso passado. Porque no nosso passado, o que nós encontramos? Indígenas e negros. E nos ensinaram a não gostar nem de indígenas, nem de negros. E nos ensinaram a gostar minimamente dos 10% de europeu que a gente carrega dentro da gente. E a supervalorizar isso. Por muito tempo, nós vivemos essa negação da história. Nós vivemos negando as nossas descendências indígenas, as nossas africanidades que moram dentro da gente.
Isso tudo significa pensamento colonizado. Para a gente se libertar disso, e isso passa pela educação, obviamente, para a gente se libertar disso, a gente tem que superar. E superar significa a gente se reconciliar com o passado. Significa ser capaz de dar um passo para trás, olhar o que fizeram da gente e começar a transformar o que nós somos hoje. Não deixar para trás o que foi feito. Não, é trazer para o presente. Porque é o passado, pessoal, que nos impulsiona para frente. Não existe um futuro que nos chama. Existe só um passado que vem nos empurrando para frente. E aí a questão é, o que me ensinaram? O que disseram que eu sou, de fato? Não é? Que tipo de brasileiro mora em mim? Que orgulho de pertencimento eu tenho? Quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a desconstruir. E aí a gente nunca mais vai se deixar levar por um pensamento como esse, né, de quem faz uma pergunta ao Daniel, de quem faz uma afirmação. Daniel não é mais índio de verdade. Porque a ideia de ser verdadeiro e falso é uma ideia do colonizador. É uma ideia de quem apaga o passado, de quem quer apagar o passado e as maldades que foram feitas lá atrás. Por que o Daniel está aqui hoje? Eu podia estar muito tranquilinho na minha aldeia, tendo uns 20 filhos, umas 4 mulheres. Mas o que fizeram do Daniel, que está aqui hoje? Entenderam como é que é a lógica da coisa? E aí, o culpado sou eu. Não é a história. Eles não jogam a culpa ali no que foi vivenciado, no que foi feito de mim. Eles dizem que o culpado sou eu, que eu cheguei aqui porque, afinal de contas, eu abri mão de ser, eu sou um oportunista. Tem muita gente, é um oportunista, está dizendo que é índio para as pessoas cabeçudinhas. Elas fazem questão, muitas vezes, de fazer esse tipo de reprodução ideológica. Isso é ideologia, viu? Vocês desculpem eu falar essas coisas assim para vocês, é que o meu espírito de professor de filosofia fica gritando dentro de mim. Mas é mesmo, as palavras, elas carregam consigo poder. Poder. Se a gente chama alguém de índio, essa palavra é poderosa. E atrás dela vem toda uma série de explicação. Se a gente chama de indígena, vem uma outra explicação. Por que eu sou indígena e não sou índio? Porque a palavra indígena diz muito mais a meu respeito do que a palavra índio. Por que estão chamando agora o 19 de abril do Dia dos Povos Indígenas? Oi? Significa povos de origem, povos originários, primeiros povos que aqui estavam. Só para informaçãozinha de vocês, né? Vocês podem dizer assim, mas indígena não é uma derivação de índio? Pior que não. A palavra índio é uma palavra vazia de significado. Procurem depois no dicionário. É uma palavra vazia de significado. Ela nos remete aos primeiros habitantes ou nos remete a um elemento químico que está na tabela periódica de número 49. Mas se você vai no mesmo dicionário e vê a palavra indígena, vocês vão se surpreender aprendendo que lá está dito que indígena quer dizer os que são de origem, os que são filhos daquela terra. Então, eu sou um indígena. Sou um indígena munduruku, mas não sou um índio. Entenderam isso? E a palavra tem poder. A palavra tem poder, porque ela pode fazer a gente ficar orgulhoso de ser quem a gente é, ou ela pode jogar a gente ia dizer na merda, mas acho que não pode, né? Jogar a gente no esgoto, assim. Não é verdade? Então, tem toda uma coisa que a gente precisa levar fazer uma releitura. Então, o que fazer na escola?
jogar uma bomba. Brincadeira. Jamais, jamais. A escola, implodir a escola no sentido de libertar a escola dessa colonialidade, né? Dessa visão colonial que ela traz dentro de si. Né? A instituição, escola, é fundamental, é importante, porque escola, gente, ela é o lugar em que se concentram os saberes de um povo. Então, a gente vai para a escola não é porque os pais não querem a gente em casa. A gente vai para a escola para a gente se sentir parte, integrante de um povo. E a escola ela é uma espécie de repositório, né? Não supositório, é repositório das ciências. E a gente vai na escola para, minimamente, a gente ter um pouco desse conhecimento para a gente entender o mundo que a gente vive. Uma escola que não nos ensina a pensar o mundo que a gente vive é uma escola que, de fato, não faz sentido. Né? Então, ela precisa nos dar tanto o elemento técnico, a informação técnica, quanto ela deve nos dar sonhos. Tem que alimentar na gente as nossas utopias. E, para encerrar, eu diria assim, professor, que uma das coisas bacanas de fazer é oferecer literatura indígena para a galera, oferecer leitura. Eu ainda não vi nenhum instrumento, nenhuma arma para pensar num jeito bélico, né, de ser. Eu não vi ainda, não conheço nenhuma arma tão poderosa como a leitura, sabe, para transformar mentes, para criar sonhos, para alimentar a criatividade das pessoas. Literatura. E tem uma literatura indígena muito rica sendo produzida, falada pelos próprios indígenas, portanto, escrita por eles e que tem uma visão de um mundo diferenciada. É isso. E para as crianças pequenas, eu acho que tem que contar histórias, contar história, porque a história revela o nosso pertencimento a algum lugar, sabe? E também os professores, às vezes, professores e professoras sempre, né, eles carregam consigo a sua formação pessoal. E, muitas vezes, o educador, a educadora, acabam escolhendo mal as leituras, mal para os outros, né? Porque, às vezes, a leitura é boa para si, mas não é boa para os outros. Né? E a gente tem que pensar, como educadores, sempre no outro, não na gente. Né? Então, fazer esse crivo de escolha, de que tipo de leitura é mais interessante, também é importante para a gente decolonizar. É isso, falei muito, foi? Terminando, João? Na verdade, eu queria começar de novo. Já que a gente está questionando essa coisa do tempo, né? Então, essa coisa do fim, do começo, mas enfim. Eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que serve para todos nós. Eu queria perguntar como que que palavra que os Munduruku usam para agradecer. Qual que é? A gente usa uma expressão inteira, né? É chipatoboré. Chipatoboré? Chipatoboré. Chipatoboré. Então, eu acho que é gratidão, né? Gratidão. Tá. Eu acho que essa é a palavra que eu queria usar para encerrar o encontro com você hoje. Chipatoboré, é isso? Eu acho que eu falo em nome de todo mundo que veio, né? Eu acho que foi, de fato, um presente receber você aqui. Que bom que você veio, que bom que você topou. Eu acho que a gente sai, sim, muito transformado. Eu acho que o formato que você escolheu é o formato que a gente precisava para te ouvir. Então, deu tudo certo, foi lindo. Eu vejo assim os rostinhos satisfeitos com o que ouviram. Então, para nós, foi um prazer, foi um presente mesmo, tá, Daniel? E espero que a gente tenha outros encontros por aí. Vai ser um prazer sempre te reencontrar. Bacana, bacana. Eu queria dizer uma palavrinha final, se me permite. Eu queria agradecer também aí a oportunidade, como eu já disse no início, né, de estar com vocês hoje, de vocês serem meu presente também hoje, né, por uma parte do meu dia. Estar com vocês é sempre um privilégio, uma alegria grande. Queria dizer a vocês que, se puderem, me sigam nas redes sociais, lá vocês encontram mais informações do meu trabalho, tem o meu canal no YouTube, com muitos vídeos gravados que podem servir aos professores e professoras para usar em sala de aula. Tá? Se inscrevam lá, né?
Então, são sempre bem-vindos. E nas redes sociais como um todo, a juventude que gosta, eu só não tenho TikTok. Não vão pedir isso para mim, porque é demais para a minha cabeça. Mas tem, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, para quem gosta do Twitter, também estou por lá. E fiquem bem à vontade de me perseguir, de me seguir lá, por lá, tá bom? Também tem uma livraria online, uma livraria virtual, que a gente mantém, chama Livraria Maracá, @Livraria Maracá, no Instagram. Lá tem livros de autores indígenas que vocês podem usar. Tem, inclusive, uma bibliografia completa que vocês podem baixar para saber que tipo de livro se é produzido no Brasil, né? Para quem quer, obviamente, pesquisar isso academicamente, ou quem quer simplesmente fazer uma pesquisa de autores indígenas que existem no Brasil. Esse ano, ali por mês de junho, julho, vai ter uma grande exposição de literatura indígena em São Paulo, vai começar lá em São Paulo, talvez depois venha para outros cantos, que certamente vai ter também uma coisa online para as pessoas verem, enfim, mesas redondas. Então, fiquem atentos, acompanhem, porque existe uma galera indígena nas redes sociais que são muito bacanas, né? uns Instagramers, YouTubers, e etc. e tal, que são indígenas e que fazem um trabalho muito legal de informação, de uma formação muito mais ágil do que eu, que sou um avô já. Eles são mais jovens, estão fazendo a coisa muito mais dinâmica do que eu. Tá bom? E depois, no finalzinho, eu vou estar ali no foyer, é assim que chama? Foyer. Eu estarei no foyer, também lá para tirar fotos e autografar livros, caso queiram. Muito obrigado, gratidão plena. Eu que agradeço. Sejam rios. Sejam rios. Oi, gente, obrigado. A gente vai entrar em contato com os professores de escolas públicas ou de instituições públicas que vão ser sorteados com os nossos 5 ônibus, tá? A gente se encontra então, no dia 24 de junho, né? Para ver Renan Quinalha aqui. Espero vocês. Quero agradecer, gente, eu não posso esquecer, né, dos nossos parceiros, companheiros do Ser Libras, que ajudam a tornar nossas ações acessíveis, estão sempre com a gente. Obrigado de novo por terem vindo. E é isso, gente. Muito obrigado. A formação com professores da Ação Educativa do Instituto Uzi Minas é patrocinada via Lei Federal de Incentivo à Cultura pela Uzi Minas. Por isso, ela é gratuita e acessível para todos. E a gente espera vocês na próxima. Um beijo, bom final de semana. Até mais.